Olá pessoal, nós estamos aqui com o Davi, ele faz parte da equipe da supervisão da Estúdio da Criança, mas hoje ele vai falar com a gente sobre a experiência dele de paternidade. Davi, você é mais um pai que vem aqui conversar com a gente, que é o estilo do pai que participa, né, em conjunto, que está muito no dia a dia com os filhos. Como é que é essa experiência de paternidade para você? Como é que você se imaginava como pai? O que você hoje vê do Davi, pai que já aprendeu ao longo dessa caminhada? Apresenta seus filhos primeiro para a gente também, né? Então, aliás, eu preciso começar mandando um beijo para eles, para o Samuel e para a Manuela. Falei que faria isso, então, dado aqui um beijo para vocês. Eu sou pai de 2 filhos, Samuel e Manuela. Mas quando eu me imaginei pai de muitos, de 5 pelo menos. Né? E quando nasceu o Samuel, nosso primeiro filho, eu vi que a prática assim, é muito diferente daquilo que a gente imagina. Né? Ser pai é muito legal, é encantador, mas ao mesmo tempo é um desafio assustador. Diário. Eu lembro que eu tenho consciência que a minha vida mudou no dia que a Camila falou que estava grávida. Porque eu sabia que aquela gravidez poderia ser interrompida a qualquer momento. Eu acho que a paternidade trouxe para mim uma consciência da minha limitação. Eu acho que a gente sabe que a gente é limitado, mas a gente não vive pensando isso. E eu acho que com os filhos, eu não sei se porque são pequenos, mas dizem que não importa a idade, a consciência da nossa limitação ela é constante. E isso para mim é assustador. Né? É um desafio muito grande. Mas... A gente lida com a imprevisibilidade. Exatamente. De uma forma muito intensa depois que a gente tem filho. Isso. Eu percebo isso também. Isso é, a gente, né, gosta de controlar as coisas, né, saber que as escolhas, por mais que a gente ensine, são deles. E a gente vê, mesmo pequenos, com personalidades fortes, fazendo uma criação, respondendo, já apontando que nem sempre as escolhas deles vão ser as nossas. Então, mas eu confesso que muitas pessoas se preocupam, por exemplo, quando pensam em ter muitos filhos com a questão financeira, com a questão do mundo, de violência, né? Para mim, o que é mais assustador é essa responsabilidade de saber que aquilo que eu falo, né, mesmo que a intenção seja boa, pode gerar um resultado ruim, né? Então você conhecer cada filho, saber que você precisa falar de maneira diferente com cada um deles. Uma responsabilidade enorme. Que a gente tem. Eu acho que... A gente está formando um ser humano. Isso, né? eu acho que se tem uma coisa que muda a nossa vida de verdade, é isso, né? E eu acho que as pessoas podem falar das suas experiências, mas a gente só vai entender realmente quando a gente vive essa experiência. É aquela história que os nossos pais dizem, né? Você vai entender quando for pai, quando for mãe. E é exatamente isso, né? A gente achava um absurdo, ficava, mas... E aí a gente vive a experiência, então percebe que realmente... E a gente dá razão. E a gente dá razão. E hoje eu repito aquilo que antes eu reclamava dos meus pais, né? Vocês vão entender o dia que vocês tiverem os filhos de vocês, né? Mas não tem como imaginar a nossa vida sem, né? Depois que a gente os tem, não tem como imaginar a nossa vida sem. Então, não sei como seria hoje a minha vida, né? É algo realmente inexplicável. Né? Não dá nem para imaginar. Não dá para imaginar. Enquanto a gente não os tem, a gente se imagina com, mas depois que os tem, aí a vida muda de verdade, né? Radicalmente. Muda radicalmente. Para quem decide vivenciar essa maternidade, essa paternidade de forma plena. Porque algumas pessoas acabam não fazendo, né? E eu percebo no dia a dia, e isso é uma grande questão, às vezes com algumas famílias, com alguns casais, quando você percebe justamente quando um dos dois não consegue perceber dessa forma, não dá para você continuar vivendo como antes, depois que você tem filho. É uma mudança de vida. Sim, sim. É óbvio que você continua tendo, né, a sua vida profissional, né, a sua vida enquanto marido e mulher, mas nada mais é a mesma coisa. Sim, não sim. tem como ser, né? Sim. Então, embora algumas pessoas façam, e até essa história da paternidade, por que alguns pais não se envolvem nos cuidados diários com os filhos? Continuam vivendo e aí o filho é da mãe. Né? Eu escutei essa frase essa semana, Carla. O filho é da mãe.
né? E essa frase me trouxe uma incomodação dupla. Primeiro, por não concordar com ela, mas ao mesmo tempo por entender que, infelizmente, essa é uma realidade. Em algumas famílias é. Então, agora, o que eu percebo, Carla, é que nem sempre a gente tem consciência daquilo que a gente é, né? Então, se você me perguntar, eu vou dizer para você que eu sou um ótimo pai, que eu sou um pai presente, né? Eu confesso para você que eu me esforço. Mas talvez quem vai poder responder se eu sou ou não seja a minha esposa, a mãe dos meus filhos, que me acompanha ali diariamente. E seus próprios meninos. Isso, né? Mas eu me esforço realmente, eu gosto muito de participar de todas as atividades. Faço questão de fazer o dever de casa junto, de levar para passear, né? Eu acho que isso passa muito rápido. Isso é uma coisa que a gente também sempre ouve. Depois que tem filho, a gente vê que é verdade. Nasceram ontem, um já está com 6, a outra com 4. E esses momentos são muito importantes, assim, né? Eu acho que a nossa formação contribui um pouco para isso, daquilo que a gente viveu nas nossas famílias. A minha família é uma família onde meu pai sempre foi muito presente também, onde então, sempre teve muita conversa, é um referencial bom, né? Então, quando a gente tem um bom referencial, é mais fácil a gente repetir. É claro que a gente sabe que a gente pode fazer uma escolha para as nossas famílias, né? Se a gente não receber um padrão legal, a gente pode escolher fazer diferente. Mas é claro que é mais difícil quando você não vivenciou aquilo. Não tem um modelo. Isso. Mas eu me lembro assim de coisas, até no próprio relação, né, de marido e mulher. Minha mãe, por exemplo, sempre que esquentava uma comida para mim, ela dizia, olha, eu vou esquentar para você, mas eu sou sua mãe. Isso não é obrigação da sua esposa. Então, eu fui ensinado a isso também, né? Então eu acho que isso tudo contribuiu. Eu agradeço muito pela vida dos meus pais, porque eles são um exemplo para mim de paz, de vida familiar. Então eu digo que se eu for 10% do que eles foram, eu vou ter uma família feliz assim, né? Então, para mim fica mais fácil, eu confesso. Mas só a Camila realmente vai poder dizer se o que eu estou dizendo aqui é verdade ou não, né? Porque qualquer dia eu chamo a Camila aqui combinado, pra gente saber. Tá combinado. Hoje eu trabalhei numa escola, hoje eu vejo muitas coisas, mas aplicar isso quando eu estou envolvido é muito difícil. Então a gente precisa buscar ajuda. Isso é uma coisa importante, porque às vezes a família acha que ela tem que dar conta daquela criança sozinha. Isso. E não procura uma rede de apoio. Isso, e é muito legal assim, porque hoje trabalhando na escola e vendo esse cuidado que a escola tem, né, com a questão da criança, das famílias, eu vejo muitas coisas onde eu falo, caramba, eu poderia estar fazendo assim, não estou fazendo. Mas ao mesmo tempo, quando eu me vejo envolvido naquela situação, eu não tenho a paciência necessária, a sabedoria necessária. Então, definitivamente, a gente precisa buscar ajuda, né? Então, e quanto mais cedo a gente buscar ajuda, melhor. Mais fácil né? Esse caminhar. Sem dúvida. Então, é muito bom fazer parte de uma escola onde há essa preocupação, né? Há esse olhar de alguém ali acompanhando e sinalizando as famílias e fazendo esse trabalho em conjunto. Então isso é fundamental, né? A gente quer proteger os nossos filhos, né? E eu acho que a gente entender que a gente não tem condição é fundamental, porque a gente erra tentando acertar, né? Eu acho que isso, errar tentando acertar, pode tirar de nós a culpa, mas a consequência do erro ela está ali, né? Então encontrar esse equilíbrio do quanto a gente briga, do quanto a gente acolhe, é muito difícil, né? E a gente precisa de alguém de fora para nos dizer, olha, está indo demais aqui e ali, então eu acho que esse caminho, aliás, em tudo eu acho que o equilíbrio é o nosso desafio, né? Sempre o desafio. É um desafio, você está falando, eu estou pensando aqui, nós como educadores, né, quem trabalha com a escola, quem olha de fora assim, mas para você é fácil, porque você é educadora, não, você é psicóloga, você sabe lidar nessa situação, né? Eu escuto isso direto, mas você é psicólogo, né? Você sabe, né? Se a sua filha fizer isso, você... Mas é exatamente isso que você está falando, a gente está envolvido naquela situação num outro lugar, num outro papel. Ali naquela hora eu sou a Carla mãe, ponto. É claro que eu tenho toda a minha noção de psicologia, etc e tal, mas às vezes aquela emoção toma conta da gente. Sim. E aí às vezes precisa ter alguém de fora que nos ajude, até a gente perceber que aquela emoção está maior do que deveria naquele momento, e que as suas atitudes estão, né, na melhor das intenções, muitas vezes você atropela o processo da criança.
Então, acho que é uma cobrança que muitas vezes as pessoas têm em cima de quem especialmente lida com criança e tem essa possibilidade, mas especialmente nós também precisamos de ajuda. E, Carla, eu percebo assim, né? Minha esposa também é psicóloga. É muito importante a gente entender a importância desse cuidado, né? Porque a gente quer para os nossos filhos as melhores escolas, um bom plano de saúde, os melhores brinquedos. E na hora de se fazer um investimento, né, nessa questão psicológica, profissional, a gente nem sempre, a gente vai adiando isso, porque isso traz um custo financeiro. Né? A gente não leva isso tão a sério como isso deveria ser levado, né? Eu tenho um paciente no consultório que fala para mim uma coisa que eu achei tão interessante, eu agora tenho usado isso, assim, ele falou assim, fazer terapia, para mim, é cesta básica, entra no pacote dos itens da cesta básica, não pode faltar. Isso. E as pessoas não têm muita dimensão do quanto, em determinados momentos, a ajuda de um profissional pode fazer muita diferença. E esse cuidado na infância, né? Se a gente não cuidar agora, que adulto a gente vai estar criando, enfim. Então é muito importante esse cuidado, sem dúvida. Eu sou um divulgador, não porque minha esposa é psicóloga, mas por entender realmente que o que a gente puder fazer na infância vai trazer consequências para a vida adulta. É profiláxico, né? Para a vida toda, né? Então... É bem, se a gente for pensar, realmente faz todo um sentido. E tem relação com o que você estava falando antes, que é da imprevisibilidade. Muitas vezes a gente não sabe lidar com aquilo que a gente não conhece. E aí a gente precisa mesmo do suporte. Sim. Precisa do suporte profissional. Mas, como você falou, eu acho que é uma resistência das pessoas, né? Em adultos há essa resistência, então no cuidado das crianças... também a gente a criança não resiste, né? A criança vai. E a criança só vai fazer um acompanhamento desse se o pai levar. A criança não vai por conta própria. Exatamente. A criança não vai falar, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de uma terapia. Isso. Então é muito importante a gente, como pai, estar atento a isso. Né? Davi, muito obrigada por você ter compartilhado com a gente a sua experiência, né? É sempre bom ouvir experiências verdadeiras de quem lida com as crianças de uma forma tão afetiva, tão próxima, especialmente quando a gente fala dos nossos filhos, não tem como ser diferente, né? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Se você gostou da nossa conversa aqui, curte, compartilhe com seus amigos sobre essa experiência de paternidade, acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais e se inscreva no nosso canal.